Agora a gente vai pro Marx, que é o mais conhecido, acredito, de vocês, né? O Marx, ele viveu um período de 1818 a 1883. Professor, mas então ele viveu antes do Durkheim, ele morreu antes do Durkheim, mesmo assim você passou o Durkheim primeiro, antes dele. Por quê, gente? É uma relação didática, porque eu acho que vocês entenderem Durkheim depois de entenderem Comte, é bem mais fácil do que vocês entenderem Marx depois de entenderem Durkheim depois de entenderem Marx, porque já é uma ruptura gigantesca entre os dois. Por quê? Porque o pensamento marxista ele já é diferente do pensamento positivista. Principalmente porque o Marx entendia tudo através do materialismo histórico e dialético. O que seria esse materialismo histórico e dialético? O Marx ele pegou muito da filosofia de Hegel. A dialética do Hegel é uma dialética muito ligada no campo das ideias. Para o Marx, são as condições materiais. Para o Marx, a gente pensa de maneira capitalista, a gente vive numa sociedade capitalista. Então, isso vai moldar nosso pensamento. Então, para o Marx é o seguinte: as condições materiais da história, capitalismo, dinheiro, lucro, isso que faz a gente pensar de maneira capitalista. Então, o material influencia a ideia, sacou? Não o contrário, como pensava Hegel. E aí, para o Marx é isso. Com isso, não são as ideias ou valores que os seres humanos detêm que são as principais fontes de mudanças sociais. Ao invés disso, as mudanças sociais são primordialmente induzidas pelas influências econômicas. E para o Marx, a história é vista em uma história de conflito. Ou seja, sempre houve conflito na história humana, principalmente em relação às classes sociais que a constituem. E para ele, esse era o padrão da história. O Marx foi influenciado muito também pelo darwinismo. O que seria? Vocês lembram do Darwin, né? A teoria da evolução, e o Marx também acreditava em relação a isso, também nas leis sociais, ou seja, a gente via uma sociedade escravagista até chegar no capitalismo, que depois seria substituído também por outro tipo de sociedade, que seria a sociedade comunista. Então, para o Marx, qual seria o objeto da sociologia? Classes sociais. Professor, o que seria classes sociais? A gente vai ver nos próximos slides. Mas para o Marx, ele acreditava que o capitalismo era um sistema inerentemente classista. O que seria isso, classista? Teriam duas classes distintas que ocupavam posições diferentes e isso levaria ao conflito. Então, Marx, classes sociais. Marx, conflito. Sempre que vocês lerem Marx, classes sociais. Sempre que vocês lerem Marx, conflito. Já ler Marx com o nome vermelho de sangue, porque para ele tudo é conflito. Entendeu? Enfim. E aí, mas quais seriam essas duas classes? Para o Marx, seriam a burguesia e o proletariado. Qual a diferença das duas? Uma detém os meios de produção e com isso acaba podendo gerar lucro através da exploração da mão de obra de outra classe, que seria o proletariado. Então, para o Marx, teriam dois fins inevitáveis: a queda da burguesia e a ascensão do proletariado. Esse seria o fim do capitalismo e o surgimento do comunismo, sacou? Então, eu fiz um quadrinho também só para sintetizar qual a posição de cada uma dessas classes no pensamento marxista. A burguesia controla os meios de produção, enriquece. O controle dos meios de produção enriquece a burguesia, tornando-a capaz de dominar a propriedade privada. Ou seja, a galera tem recurso, acaba construindo uma fábrica, por exemplo, e aí, com o surgimento da propriedade privada, que vai ser melhor estudado também pelo Rousseau, a gente vê que para o Rousseau gerou as desigualdades sociais através da propriedade privada, e o Marx também mantém esse pensamento. O interesse próprio atenua a solidariedade na burguesia, ou seja, essa concorrência que tem no capitalismo, né, essa concorrência sem fim, porque realmente a todo momento você tem que acabar aumentando seus lucros para você não ser expulso do mercado em relação a ter prejuízo, etc. Todas essas coisas acaba alimentando uma crise econômica frequente no capitalismo. Então, a gente vê que o capitalismo sempre está passando por crises periódicas. Né? Isso já foi investigado tanto pela Escola Austríaca de Economia, depois de Marx, né? Tanto pelo o próprio Adam Smith, etc. O capitalismo ele vai passar por essas crises periódicas. Principalmente, e para o Marx, essas crises aconteciam por conta da concorrência. Né? E aí, essas crises periódicas acabariam levando ao fim da burguesia, que é algo que não acontece, não aconteceu até hoje, né? Porque sempre quando tem uma crise, a burguesia dá um jeito de voltar ao poder, de manter esse poder, principalmente por política de austeridade, né? A gente vê no neoliberalismo isso muito em voga, que é o capitalismo salvando o capitalismo dele mesmo, assim.
É o capitalismo fazendo com que as crises não façam com que o sistema acabe. Enfim, e aí tem o proletariado também, que é a segunda classe para o Marx, que é basicamente a galera perrapada, a galera que não tem propriedade privada, a galera que não tem os meios de produção e com isso tem que acabar se vendendo se vendendo vendendo sua força de trabalho, né, vendendo sua mão de obra para o capitalista conseguir gerar lucro. O proletariado, como a maioria possui pouco e vende seu trabalho para a burguesia, permanecendo pobre por causa da exploração. Então sempre vai ser uma relação de exploração para a teoria de Marx. Esse status desumano leva à alienação e a uma consciência de grupo que busca o seu próprio bem coletivo como classe. Esse momento de exploração e etc., essa posição subalterna acaba fazendo com que os proletariados acabam tomando consciência da sua posição enquanto um grupo importante e acabam reivindicando as suas pautas, né? Então tá vendo que para o Marx é uma coisa de causa e efeito. A queda da burguesia vai ser por causa da vitória dos proletariados e a gente vai para um novo sistema econômico, que seria o comunismo. O Marx tinha uma visão muito pessimista sobre o capitalismo. É aquela questão, a posição do proletariado para o Marx era muito desumana. É aquele meme do empregado que chega para o trabalhador e tem aquele meme que ele fala que o patrão trocou de carro. E aí o empregado vai lá e fala, pô, carrão, etc. Aí o trabalhador fala, se você continuar trabalhando desse jeito ano que vem, com a mesma dedicação, se empenhando firme, etc., ano que vem eu troco de carro. Então, ou seja, apesar da pessoa estar dando... É um meme, mas é um meme muito real. Apesar da pessoa estar se doando, enfim, estar fazendo todo o esforço, ela vai continuar recebendo um salário inferior ao que em tese ela oferta de mão de obra, e isso acabaria gerando lucro no capitalismo. E aí, Weber foi considerado um dos mais importantes sociólogos, porque, se bem que o Marx influenciou mais o mundo do que o Weber, né? O Marx chegou uma época do século XX que metade dos países adotavam um pensamento marxista. Mas o Weber ele foi bem influente também, tanto que ele atuou na Segunda Guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra, ele foi importante para o tratado que partilhou a África, enfim, todas essas coisas. O Weber acabou atuando de maneira mais concreta na sociedade. O Weber ele tinha uma abordagem diferente, que era uma abordagem interpretativa. O que seria isso? Vocês viram que tanto Marx, o Durkheim, ele via basicamente que a sociedade influenciava o indivíduo. O Marx, ele já via que que as relações econômicas definiam os indivíduos. Já o Weber, ele vai ver que não, na verdade o indivíduo ele tem uma certa autonomia e que na verdade essa pode ser encarada de maneira diferente como o indivíduo que influencia a sociedade, não o contrário. Enfim, então a preocupação na análise do Weber está basicamente na experiência dos indivíduos. Ele está buscando entender como que os indivíduos se articulam na sociedade, etc. Também ele se preocupa com os valores subjetivos que os indivíduos atribuem às suas ações, como que os indivíduos se organizam, como que os indivíduos direcionam suas ações, enfim. E aí, para ele, o objeto da sociologia deveria ser a ação social. Professor, o que seria ação social? Não é a ação social como a gente conhece hoje, de doação, enfim, não é isso. A ação social para o Weber é uma ação que você faz dirigida a outro indivíduo. Então, é quando eu dirijo minha ação a outra pessoa. Porque o que importa para o Weber, realmente, é a ação social racional, que é o estágio da modernidade, por assim dizer, onde as pessoas vão começar a agir de maneira racional. Ou seja, as pessoas vão começar a agir de maneira não mais teológica, de maneira não mais tradicional, mas de maneira racional. E aí, para o Weber, né, dois conceitos importantes seriam a racionalização. O que seria a racionalização? Basicamente, no pensamento do Weber, ela foi cunhada para caracterizar esse envolvimento dos indivíduos com cálculos racionais e instrumentais. Ou seja, a partir do iluminismo, a partir da instrumentalização da razão, as pessoas começam a calcular as coisas basicamente na questão de eficiência, né? Vai ser eficiente fazer isso? Cálculo estritamente sobre perdas e ganhos, né? Eu vou perder, eu vou ganhar fazendo tal ação. E aí, essa ação racional levaram em conta a eficiência e as consequências futuras de seus atos. Então, essa seria uma ação social racional, por exemplo, quando a gente faz algo direcionado a alguém, visando, basicamente, calculando, né, se isso vai ser bom ou ruim. E aí, para o Weber, isso só foi possível com o desencantamento do mundo. Professor, o que seria esse tal desencantamento do mundo?
As pessoas se distanciaram de explicações teológicas e começaram a entender o mundo a partir dessas próprias leis, leis sociais, no sentido de, através da razão, as pessoas começaram a entender, através da ciência, as pessoas começaram a entender que o mundo acontece aqui, não vindo de lá, sacou? Então, essa era a ideia de desencantamento do mundo. E aí, para o Weber também, outro conceito importante seria a burocracia. Qual seria o papel da burocracia para o Weber? Para o Weber, a burocracia seria importante porque é uma forma de organizar coletivamente uma grande quantidade de pessoas e fazer com que essas pessoas mantenham uma certa coesão dentro de uma sociedade, sacou? É uma organização, uma estrutura organizativa, sacou? Basicamente é isso. Por exemplo, hoje em dia todo mundo tem um CPF, hoje em dia todo mundo tem um número de CPF, hoje em dia todo mundo tem um RG. Todo mundo é facilmente identificado por conta dessa burocracia. Mas também as pessoas hoje em dia, se forem sanadas não, se forem lesadas no sentido de forem roubadas, algo do tipo, as pessoas têm um aparato estatal legal que permite que elas vão atrás de seus direitos, que também é algo que já está predisposto na burocracia através das legislações. Né? Já temos leis prévias que regem a nossa sociedade. Então, as pessoas já sabem quais são seus papéis, as pessoas já sabem o que elas devem fazer dentro da sociedade, por todo um aparato burocrático que acabam organizando a sociedade de uma maneira que todo mundo acaba, querendo ou não, dentro dessa burocracia, em relação à organização social no Brasil, é relação do RG, CPF, tudo hoje em dia é pautado pela burocracia. Para conseguir uma vaga na escola pública, alistamento militar obrigatório, tudo isso é regido pela burocracia. Por fim, gente, vou só tentar sintetizar aqui. Eu fiz um esqueminha também para vocês entenderem um pouco do Weber, né? E para ele, a metodologia de construção de análise dele é através de tipos ideais. Então, depois ele vai falar do poder legítimo, da dominação legítima, que seria um tipo de dominação que é encontrado em estado puro. Também vai falar da dominação carismática, um tipo de dominação que é encontrado em estado puro. Então, ele cria tipos ideais que não aparecem de maneira assim na realidade, mas é de maneira comparativa, para a gente poder comparar as coisas. Enfim. E aí o seguinte, eu fiz um esqueminha aqui, ó. A moderna sociedade industrial trouxe avanços tecnológicos e econômicos, mas isso se deu por um aumento da racionalização e na estrutura burocrática, que impôs novos controles, restringiu as liberdades individuais e corroeu os laços comunitários e de parentescos. Por ser uma relação mais racional, não tem mais aquela identificação de grupo enquanto tinha antigamente, antes da Revolução Industrial, antes da sociedade moderna, quando todo mundo se caracterizava por um tipo, todos nós somos camponeses, então a gente vai agir de uma mesma forma. Enfim, a gente vive na mesma comunidade, então vamos todo mundo viver da mesma forma. Isso não acontece mais na sociedade moderna, segundo Weber. E aí, pro Weber, isso é preocupante. Era uma visão que ele tinha sobre a relação social, era uma visão preocupante, porque para ele essa eficiência burocrática suprimia as interações tradicionais. Então as pessoas se distanciavam daquele pensamento tradicional de identificação e acabavam presos numa jaula de ferro da racionalidade, onde todo mundo tem que pensar racional. Quem não pensa de maneira racional acaba se lascando. Ou seja, a gente não pode se entregar aos sentimentos, a gente não pode fazer isso e aquilo, a gente tem que sempre estar pensando de maneira racional. E aí isso para ele acabaria prendendo a gente numa jaula da racionalidade. A redução das pessoas em números. Hoje em dia morrem 1.000 pessoas por dia por conta do coronavírus. 1.000 pessoas morreram. Números de maneira totalmente racional, para que a gente entenda que a quantidade de pessoas, a gente não faz ideia de quem são essas pessoas, às vezes é um vizinho seu, que tem uma família, enfim, todas essas coisas são suprimidas pela racionalidade. E uma das instrumentalizações dessa racionalidade são os números. Então tudo é um número. O CPF é um número, o RG é um número, não é mais o Vinícius Gabriel, é o meu CPF. É basicamente o número de uma pessoa que já viveu ou que vive na M-Norte, sacou? Então, é importante elencar o desencantamento do mundo e a racionalização, porque foi o desencantamento do mundo que proporcionou essa racionalização. Entenderam, gente? Ficou claro para vocês? E é isso.